Boys Love, ambientada no Japão feudal e trisal, eu acho que eu não posso estar falando de Pétalas de Akayama. Se você está aqui, ou você conhece alguém que já leu Pétalas de Akayama, que é esse livrinho aqui. E hoje a gente vai fazer quem? Isso aqui. Meu primeiro tutorial de amigurumi BN, de uma obra nacional. Poder falar para vocês que eu tô trazendo um personagem de uma obra nacional. Isso é maravilhoso, me aquece o coração, fico muito feliz. E é esse samuraizinho aqui, muito fofo, muito lindo, né? É isso aqui. E se você não conhece, se você se enquadra na segunda parte do que eu mencionei antes, de que você deve ser a pessoa que conhece alguém que leu Pétala de Akayama, eu vou te dar um breve resumo muito raso, assim, por cima de quem que é Kou Yusuke. O Yusuke é um samurai, ele é órfão e ele foi adotado por uma família com uma mãe muito amorosa, certo? Só que o pai dele tem certos problemas ali que a gente vai descobrindo logo de cara no início da história. E quando ele volta da guerra, ele descobre que a vila dele, onde ele cresceu, está sendo assolada por uma doença onde ninguém consegue descobrir a origem dela. Como ela está se espalhando da forma que está se espalhando. Nem o seu ex-melhor amigo. Eu adoro essa parte de ex-melhor amigo. E é muito legal que esse primeiro livro, ele, já vou avisando, ele é um slow burn, tá? Então, eu gosto demais. Eu sabia que eu gostava. Só que eu não sabia que eu gostava tanto. Porque muito engraçado do slow burn é que quando, gente, qualquer migalha, assim, de romance, tu já tá. Eu sou assim. Sabe quando você tá lendo ali, aí tem, sei lá, qualquer palavra sugestiva, qualquer olhar dado, e você fecha o livro e você fica surtando? Eu, eu sou assim, ele me proporciona esse sentimento de poder surtar com o personagem. Eu amo, eu amo, eu amo. Isso é tudo que eu vou falar do Yusuke. Vou deixar o link do Instagram das autoras Bex e Tai aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como lista de materiais para você fazer o seu Yusuke, assim como links de apoio caso você precise, por exemplo, como fazer os olhinhos. Tá tudo aqui embaixo. Eu não vou lembrar tudo agora, mas tá tudo aqui embaixo. E. Ai, perdão, neném! Ai, que péssimo. E no perfil das autoras que tá linkado aqui embaixo, como eu mencionei para vocês, tem no perfil delas tem o link para você comprar o seu volume físico na Amazon, tá? Já tem o volume 2, eu não tenho ainda, mas já temos. Ai, viciada em cheirar livro. Mas já temos o volume 2 e eu espero ler logo, o quanto antes. Isso. Agora vamos fazer quem? Nossa, Yusuke. Vamos começar a cabeça do Yusuke com o fio 5795, é o macaron. E vou começar fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Fecho o anel mágico. E agora para a carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos. Depois dos 6 aumentos da carreira de número 2, terminamos com 12 pontos baixos.
Agora, para a carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Dessa forma, a gente termina com 18 pontos baixos. Para a carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento também 6 vezes. E vamos terminar com 24 pontos baixos. Agora, para a carreira de número 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento também 6 vezes. E vamos terminar com 30 pontos baixos. Assim tá ficando a nossa cabecinha. E agora, para a última carreira de aumentos, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Ao final da carreira de número 6, a gente vai terminar com 36 pontos baixos. Agora, vamos fazer 8 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizamos as 8 carreiras de ponto sobre ponto, então fizemos da carreira 7 até a carreira de número 14, 36 pontos baixos. Se você for usar óleos de travo de segurança, eu aconselho você a colocar agora, entre as carreiras 11 e 12, com 4 ou 5 pontinhos de distância um do outro. Como eu vou usar óleos de cabochão, eu vou colocar depois. Agora, para a carreira de número 15, vamos começar a fazer a diminuição dessa cabeça. Então, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. E vamos voltar a ter 30 pontos baixos nessa cabeça. Agora, para a carreira de número 16, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição também 6 vezes. E 24 pontos baixos ao final da carreira de número 16. Agora, para a carreira de número 17, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. E vamos terminar com 18 pontos baixos. Terminamos os 18 pontos baixos da carreira de número 17. Agora, para a carreira de número 18, vamos fazer uma diminuição um pouquinho diferente. Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Dessa forma, a gente termina essa carreira com 15 pontos baixos.
fizemos os 15 pontos baixos, deixamos, né, com 15 pontos baixos essa abertura da cabeça na carreira de número 18. Agora vamos colocar enchimento nessa cabecinha. Sempre deixando esse meio aberto para depois colocar essa extensão lá dentro. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado também aqui embaixo, de como você deixar mais fácil essa extensão, essa abertura aqui embaixo, para fazer o encaixe da cabeça. Eu tô tentando achar o meu palito, que eu gosto. Aqui, achei. E agora a gente vai colocar enchimento. Pronto, deixei o espaço, naquele espaço que eu comentei que a gente precisa deixar aqui dentro da cabeça. Agora vamos fazer essa extensão do pescoço. Então, da carreira, deixa eu ver aqui na receita rapidinho. Da carreira de número 19 até a carreira de número 24, vamos fazer ponto sobre ponto. Finalizadas aquelas carreiras de repetição, para a gente subir essa extensão, agora, para a carreira de número 25, saúde, Akira, minha cachorrinha. Para a carreira de número 25, vamos fazer 7 diminuições. E vou aproveitar também e já vou fechar com um anel mágico invertido e empurrar essa extensão do pescoço para dentro da cabeça. Antes de esconder esse fio lá dentro, eu vou empurrar essa extensão para dentro da cabeça. Para isso, eu sempre uso o alicate. E começo a empurrar pela base. Ai, que bonitinha! Que gracinha essa cabeça! Vou pegar um pedaço de fio, qualquer fio, eu vou pegar esse aqui de 100% algodão, porque às vezes eu arrebento o fio balloon, que eu sou meio ogra, e vou afundar onde os olhos serão posicionados aqui na cabeça que acabamos de fazer. Eu já tenho os olhos de cabochão, eles estão aqui. Aqui embaixo tem vídeo linkado aqui na descrição do vídeo de como você fazer esses olhinhos. E a cartela de olhos também já está no Drive. Então, também tá linkado aqui embaixo. Deixa eu pegar dois alfinetinhos. E assim que se você colocou os olhos entre a carreira 11 e 12 de olhos de pressão, de trava de segurança, a gente vai colocar na mesma carreira os olhos de cabochão. Opa, peraí, eu acho que eu contei errado. Isso, aqui embaixo. Coloquei 4 pontinhos visíveis um do outro. E eu vou deixar aqui embaixo também, gente, porque facilita o meu trabalho, tá? Para o vídeo também não ficar muito extenso, o link de como você consegue fazer o posicionamento dos olhos, que eu também tenho um vídeo aqui no canal. Então, essa parte eu vou dar uma acelerada.
Pronto. Olhinhos posicionados. Eu vou esperar secar um pouquinho e já venho fazer a expressão com vocês. Aqui a cola já tá um pouco seca, já não tá completamente seca, mas tá um pouco seca. Eu peguei um pedaço de fio preto, uma agulha de tapeceiro. Eu acho que na verdade é uma agulha de boneca. E vou fazer um bordado simples nesse olho, com o fio preto. Se você quiser fazer um bordado com o fio branco, fica à vontade, tá? Só que eu vou fazer um bordado simples. Deixar ele com uma carinha mais bravinho. Eu gosto dele com uma carinha mais bravinho, porque quem leu sabe que ele é bem temperamental, né? Eu gosto. E vou aproveitar e fazer esse bordado em cima do olho. Deixa eu só contar os pontos aqui. Aqui, eu acho. Aqui, deixa eu ver. E vou também fazer a sobrancelha dele. Deixar ele com uma carinha mais de bravo. Com o fio mesmo eu já faço tudo isso, tá? Mas eu acho que ficou... Tá certo. Pronto. Vou dar um nozinho aqui e arrematar esse fio. Ó. Agora a gente vai fazer o cabelinho do Yusuke. Pro cabelo eu vou usar o fio preto, eu tô usando o fio Amigurumi Slim. E vou começar fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Fecho esse anel mágico. E para a carreira de número 2, eu vou fazer 6 aumentos. Vou puxar um pouquinho esse fio aqui do anel mágico e vou dar um nozinho, só para ter certeza de que ele não vai abrir. E vou arrematar esse fio para não me atrapalhar. Agora, para a carreira de número 3, vou fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. E vou terminar com 18 pontos baixos. Para a carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, também 6 vezes, e vamos terminar com 24 pontos baixos. Os 24 pontos baixos da carreira de número 4. Agora, para a carreira de número 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes.
30 pontos baixos ao final da carreira de número 5. Agora, a nossa última carreira de aumentos, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento também 6 vezes. Temos 36 pontos baixos ao final da carreira de número 6. E agora, da carreira 7 até a carreira 11, são 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizamos a carreira de número 11, é assim que vai estar ficando a toquinha do amigurumi. E agora vamos começar a fazer as mechinhas. Vamos fazer 7 mechas, tá? Eu vou fazer uma por uma com vocês. Então, vamos começar fazendo 10 correntes para a primeira mecha. A partir da segunda mecha da agulha, então a gente vai pular essa primeira, a partir da segunda, vamos fazer um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7 meio pontos altos. Sete. Vou pular um ponto de base e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto baixíssimo. Essa é a primeira mechinha. Para a segunda mecha, 8 correntes. A partir da segunda correntinha da agulha, vou estar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5 meios pontos altos. Cinco. Vou também pular um ponto de base e no ponto seguinte fechar com ponto baixíssimo. Mecha de número 3, 6 correntes. A partir da segunda corrente, um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 meio pontos altos. Temos as 3 mechas. Vou pular um ponto de base e fazer um ponto baixíssimo no ponto de base seguinte. Agora, a gente vai fazer a mechinha do centro da cabeça do amigurumi. Vamos fazer 7 correntes. Sete correntes. A partir da segunda correntinha, um ponto baixíssimo. E 5 pontos baixos. Pulo um ponto de base e no ponto de base seguinte, um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai começar a fazer essas mechinhas, só que da menor para a maior. A mecha de número 4, desculpa, de número 5, são 6 correntes. A partir da segunda, um ponto baixíssimo,
um ponto baixo e 3 meio pontos altos. Pula um ponto, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Para a carreira de número 6, 8 correntes. A partir da segunda correntinha, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5 meio pontos altos. Acho que uma voz fina agora, né? Pular um ponto de base, no ponto de base seguinte, um ponto baixíssimo. Quase finalizado a primeira parte do cabelo do Yusuke. Agora a última mecha, são 10 correntes. A partir da segunda corrente, um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7 meio pontos altos. Pulo um ponto de base, no ponto de base seguinte, um ponto baixíssimo. E arremato esse fio. Depois que eu fizer a colagem, eu escondo esse restante de fio dentro da cabeça. E fica assim o cabelinho do Yusuke, a primeira parte do cabelo do Yusuke. Eu vou fazer já a colagem com vocês dessa base, porque depois que a gente fizer o rabo de cavalo, essa base precisa já estar bem firme na cabeça. Eu vou centralizar essa mecha diferente que fizemos de número 4 no meio da testa do Yusuke e vou alfinetar. Agora eu consigo abaixar essa touquinha completamente assim. Vou arrumar aqui. E posicionar essas mechas, abaixar essas mechas assim, sempre alfinetando. Ó, essa assim, a segunda um pouquinho por cima dessa primeira que foi colocada, sempre deixando a pontinha solta, assim, ó. E essa terceira também puxando para a lateral e também deixando a pontinha solta. E a mesma coisa desse lado. Assim. Agora eu vou tirar e passar cola. Nessa parte eu vou dar uma acelerada porque eu já posicionei com vocês. Assim ficou colado. Eu só esqueci de comentar com vocês, mas essas 3 mechas de cada lado, elas ficaram com as pontinhas soltas. A única mecha que foi colada por inteira foi essa aqui, do meio da testa. Vou esconder esse pedaço de fio que eu falei pra vocês que esconderia depois que já tivesse colado na cabeça do amigurumi. E eu só passo lá pra dentro da cabecinha dele mesmo. E agora eu vou esperar secar bem essa parte, e enquanto a gente espera, vamos fazendo o rabo de cavalo dele. Agora vamos fazer aquelas mechinhas do rabo de cavalo e vamos fazer somente as mechinhas. Vamos começar com 23 correntes.
23 correntinhas a partir da segunda corrente. Então, não pegamos a primeira, pegamos a segunda corrente e vamos fazer um ponto baixíssimo. O segundo ponto é um ponto baixo. E agora, vamos fazer 20 meio pontos altos até o final da corrente. Meu pai amado. Vinte e meio pontos altos. Essa é a nossa primeira mechinha. Agora, eu vou subir mais 23 correntes. E vou repetir a mesma sequência de pontos dessa primeira corrente. E vou fazer isso até completar 5 mechas. Então, eu vou voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, 20 meio pontos altos, subir mais 23 correntes e descer fazendo a mesma sequência de pontos até eu ter 5 mechinhas. Eu vou fazer as minhas 5 mechas e depois venho mostrar para vocês como a gente vai finalizar esse rabo de cavalo para costurar na cabeça do Yusuke. Finalizei a quinta mecha e elas ficam assim, uma do ladinho da outra, bem bonitinho. Para finalizar, eu vou arrematar esse fio, deixando o fio suficiente para fazer a costura na cabeça do amigurumi. Peraí que eu me enrosquei minha tesoura aqui. E vou cortar um pedaço grande para conseguir fazer essa costura tranquila na cabeça. Ó, pedaço grandinho. Antes de fazer a costura, deixa eu passar o fio já pela agulha. Vamos enrolar essas mechas para ficar mais fácil de fazer essa costura. A gente vai enrolando uma na outra. Assim. Deixa eu alfinetar para eu conseguir manusear melhor e mostrar para vocês. Aqui tá a extensão das mechas e ela fica assim para ficar mais fácil de fazer a costura. Antes de começar a costura, eu vou fechar aqui com alguns pontinhos para também facilitar esse trabalho de colocar na cabeça. Então, eu venho e dou alguns pontinhos para firmar as mechas nessa posição.
Pra mim é o suficiente, passei 3 ou 4 vezes, eu não lembro. Ó, e aqui já tá firme, ela não vai soltar, tá vendo? Ó, já tá firme aqui. Vou pegar a cabecinha do Yusuke, vou encaixar aqui numa altura que você acha que fica bom pro rabinho de cavalo dele e vou centralizar, para ele não ficar com o rabinho de cavalo torto, né? Então, vamos centralizar aqui na direção do meio da testa dele e vou alfinetar para deixar na posição correta. Colocar bastante alfinete. Assim. Agora eu vou costurar. Pronto, aproveitei para tirar os alfinetes da franjinha, que já tá bem seca. Eu vou alfinetar aqui essas mechinhas por algum tempo, aqui na cabeça, porque daí ele vai ficar abaixado. Assim. Aí ele fica abaixadinho assim, dessa forma. Agora a gente vai começar o corpinho do nosso samurai. Vamos começar a primeira perninha com o fio branco e vou fazer 5 pontos baixos dentro de um anel mágico. Amanhã errei aqui, vamos lá de novo. Fecho o anel mágico. E para a carreira 2, eu vou fazer um aumento e 4 pontos baixos. Dessa forma, eu vou terminar com 6 pontos baixos a carreira de número 2. Vou puxar aquele fiozinho inicial do anel mágico. Eu faço isso sempre, né? Dá um nozinho aqui. Essa é minha cachorra falando com vocês. Vou desvirar esse mini pezinho. E para a carreira de número 3, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. E vou terminar com 8 pontos baixos. No último ponto da carreira de número 3, eu vou trocar para o fio preto. E para a carreira de número 4, eu vou fazer pegando somente a alcinha de trás do ponto. Vamos fazer 8 pontos baixíssimos em blow. Pronto. Fiz o último ponto
baixíssimo em blow. Vou cortar o fio branco porque, por enquanto, não vamos mais utilizar. Vou dar um nozinho aqui, nesses 2 fios. Assim. E vou cortar esse excesso de fio, para não me atrapalhar. Ou você pode simplesmente também colocar dentro da peça. Eu vou cortar um pouquinho, para não ficar tão grande. E vou esconder esses 2 fiozinhos lá dentro. Para a carreira de número 5, vamos também trabalhar nas alças de trás do ponto. Ó, pegar somente a alcinha de trás do ponto. E vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 2 vezes. E vamos terminar com 10 pontos baixos. Assim ficou a nossa troca de couro do pezinho pro início da calça. Agora, para a carreira de número 6, vamos repetir ponto baixo sobre ponto baixo. Continuando, agora para a carreira de número 7, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento também 2 vezes. Terminamos com 12 pontos baixos a carreira de número 7, e agora da carreira 8 até a carreira 10, são 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Terminamos a última carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, que é a carreira de número 10. A primeira perna você vai arrematar, assim como eu fiz com essa perninha aqui. A segunda perna, a gente vai fazer a união das duas. Então, você faz a primeira, arremate, faz a segunda, e quando chegar nessa posição, a gente vai fazer a união das duas perninhas. Para essa união, a gente não vai fazer correntinhas como geralmente a gente faz em um amigurumi maior. Vamos só encaixar a agulha aqui num pontinho próximo aqui do arremate e fazer 12 pontos baixos ao redor da primeira perna. Três. Como não temos corrente de separação, a gente só vai encaixar a agulha na segunda perna e também fazer 12 pontos baixos ao redor da segunda perna.
Finalizando essa sequência de pontos, ao final da carreira de número 11, teremos 24 pontos baixos. E vou colocar enchimento na segunda perna, porque na primeira eu já coloquei. Acho que dá pra ver bem lá no fundo. Um pouquinho de enchimento nessa perna, eu vou colocar agora na segunda perna. Coloquei enchimento na segunda perninha. Eu não coloquei em toda a perninha ainda, só coloquei mais ou menos até metade dela. Agora para a carreira de número 12, vamos fazer ponto sobre ponto. Faça 24 pontos baixos. Agora para a carreira 13, vamos começar as diminuições do corpinho. Vamos fazer 10 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. No último ponto, que vai ser uma diminuição da carreira 13, vamos fazer só metade do ponto e voltar para o fio da pele. E para a carreira 14, que é a primeira carreira que vamos fazer com esse fio da pele, vamos pegar somente a alcinha de trás do ponto e fazer 22 pontos baixíssimos. Terminei o último ponto baixíssimo da carreira de número 14, a primeira carreira de troca de cor. E agora, para a carreira de número 15, vamos também trabalhar em blow, pegando somente a alcinha de trás do ponto e vamos fazer diminuição. Vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Dessa forma, a gente vai terminar com 20 pontos baixos dessa carreira. Eu vou conduzir um pouquinho esses dois fios aqui e já posso arrematar o fio preto, porque eu não vou usar ele mais agora. E vou trabalhar somente com o fio macarrão. 20 pontos baixos ao final da carreira de número 15. Agora, para a carreira de número 16, vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição também 2 vezes. Finalizados os 18 pontos baixos da carreira de número 16, agora da carreira 17 até a carreira 19, são 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Fiz as 3 carreiras de repetição que pede a receita. E agora vamos terminar de colocar enchimento nessa parte aqui nas perninhas, que ainda não tem enchimento, e um pedacinho do corpo. Tá? Coloquei enchimento em quase todo o corpinho. Agora vamos fazer a última carreira de diminuição para começar a fazer a extensão do pescoço. Então, para a carreira de número 20, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. E vamos terminar com 12 pontos baixos.
Fiz os 12 pontos baixos, agora eu vou parar de novo o trabalho e terminar de colocar enchimento no corpo, mais uma vez. Agora vamos fazer 6 carreiras de repetição. Da carreira 21 até a carreira 26, vamos fazer 12 pontos baixos. Terminadas as 6 carreiras de repetição aqui dessa extensão do pescoço, você vai pegar um pedacinho de arame para colocar aqui na barriga para dar sustentação nesse pescoço para o encaixe da cabeça. Eu vou pegar, cadê? Deixa eu só, aqui, esse palito para abrir espaço no enchimento que a gente colocou aqui no corpinho. Coloquei o arame e agora vou terminar de colocar enchimento ao redor desse arame. Coloquei a quantidade de enchimento que eu achei necessária aqui nessa extensão de pescoço. Agora vamos fazer 6 6 diminuições e já arrematar com o anel mágico invertido. Temos um corpinho pronto. E eu vou mostrar que ele encaixa certinho na cabeça do Yusuke. Só, ainda vou deixar manter alfinetado. Só abrir esse espaço da cabeça. E encaixar o corpinho. Viu? Agora vamos fazer os bracinhos dele. Vamos começar o braço do Yusuke com o fio que temos usado para a pele até agora. E vamos fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vou fechar esse anel mágico. E para a carreira de número 2, eu vou repetir ponto sobre ponto. Vou puxar aquele fio inicial do anel mágico, dar um nozinho e arrematar o excesso. E agora, da carreira 3 até a carreira de número 9, são 7 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo.
Ao final da carreira de número 9, vamos ter esse bracinho. Agora vamos unir esses dois, dobrar aqui e unir os dois lados com 3 pontos baixos. Arrematar e deixar o fio suficiente para fazer a costura no corpinho. E você vai repetir um outro braço exatamente igual a este. Eu já fiz os meus dois bracinhos. Agora vamos colar no colar não, costurar no amigurumi entre as carreiras 20 e 21. Eu vou achar essas carreiras com vocês. Eu sei que a carreira... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Ah, vamos pegar esse aqui, ó. Cadê? Aqui. Eu sei que a carreira 14 foi aquela carreira, essa carreira aqui que fizemos em ponto baixíssimo em blow. Então, essa é a 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entra a carreira para 12 pontos e a carreira de 18 pontos. Vai ser nessas carreiras que eu vou, entre essas duas carreiras que eu vou costurar o braço, na lateral do corpo. Vou posicionar os dois e costurar. Os bracinhos costurados e agora vamos fazer o haori azulzinho dele. Com o fio azul, vou fazer 16 correntes. A partir da segunda corrente, vou voltar fazendo um ponto baixo, 4 correntes, pulo 4 correntes da base. Na quinta, eu insiro a agulha e faço 5 pontos baixos. Mais 4 correntes, pulo 4 correntes da base. E na quinta correntinha da base, eu finalizo essa carreira com um ponto baixo. Faço uma corrente e viro o trabalho. Como esse é um crochê linear, eles são carreiras de vai e volta, não é um crochê circular que nem a gente faz o corpinho, eu sempre vou fazer uma correntinha para virar o trabalho. Agora, para a carreira de número 2, vou fazer um aumento. Quatro pontos baixos nas correntinhas. Cinco pontos baixos nos pontos seguintes. Mais 4 pontos baixos nas outras correntinhas. E um aumento no último ponto. Terminamos com 17 pontos baixos a carreira de número 2. Uma corrente e viro o trabalho. Essa corrente, para virar o trabalho, eu não conto como ponto. Para a carreira 3, somente ponto baixo sobre ponto baixo.
Uma dica importante agora no final da carreira 3 é você pegar o seu amigurumi e ver se o início desse haori serve no amigurumi. Se ficar muito pequeno, eu aconselho você a pegar uma agulha maior do que você está usando. Eu estou usando a 1.5. Se tivesse pequeno para mim, provavelmente eu pegaria a 1.8 ou até a número 2, porque a nossa diferença a tensão de ponto pode às vezes ficar pequeno ou ficar muito grande. Ou se ficar muito grande para ti, você pode apertar um pouquinho o seu ponto ou diminuir a sua agulha. Então, no final da carreira de número 3, eu vou vestir no amigurumi para ver se serve. Se não fica muito apertado, se não fica muito grande. Para mim, está bom, porque depois ainda tem a carreira de finalização. Então, aqui no meio vai ficar a abertura que eu quero certinho. Ó, mas a gente consegue ver que os braços não estão sendo puxados para trás, porque essa parte não tá pequena. E o braço tá tranquilo aqui na abertura do que fizemos no haori pro bracinho. Então, ele tem que ficar dessa forma. Qualquer coisa, você troca a sua agulha ou afrouxa ou aperta os seus pontos. Eu vou seguir com a receita. Já fiz a correntinha para virar o trabalho. E para a carreira de número 4, eu vou fazer um aumento, 15 pontos baixos e um aumento. Vou terminar com 19 pontos baixos. Para a carreira de número 5, agora vamos fazer um aumento, 17 pontos baixos e mais um aumento. Para a carreira de número 6, um aumento, 19 pontos baixos e um aumento. Vamos terminar essa carreira com 23 pontos baixos. Para a carreira de número 7, vamos fazer aumento, 21 pontos baixos e mais um aumento. Vamos terminar essa carreira com 25 pontos baixos. Agora, para a nossa última carreira de aumentos, vamos fazer aumento, 23 pontos baixos, aumento, e vamos terminar com 27 pontos baixos. Agora, para a nossa última carreira do haori, vamos fazer para a carreira de número 9 somente ponto sobre ponto. Faça 27 pontos baixos. Vocês conseguem ver que eu cheguei a finalizar, só que eu vi que não estava filmando. Então, eu tive que desfazer e vou fazer com vocês agora esse detalhe da lateral. Depois de fazer os 27 pontos baixos da carreira de número 9, vamos subir essa lateral aqui fazendo pontos baixos. Assim. Agora, aqui na parte da gola, vamos fazer pontos baixíssimos.
em todas essas alcinhas de corrente, daquelas correntinhas iniciais que fizemos. Chegando aqui na lateral, vamos descer fazendo mais uma vez pontos baixos. E vou arrematar esse fio. Vou aproveitar e vou esconder esse restante de fio no meio da peça. Agora presta bastante atenção. Eu vou pegar um pedacinho de fio diferente, de outra cor. 2 pedacinhos, na verdade. E vou achar a 6ª carreira contando da parte da gola para baixo. Essa aqui. E vou na lateral e faço uma marcação com esse fio de outra cor. E faço a mesma coisa do outro lado. Assim. Tenho a marcação dos dois lados, a altura entre mais ou menos entre a 5ª e a 6ª carreira. Agora, com a parte de fora virado para você, vamos encaixar a agulha em blow, pegar as alças de trás do ponto e com o fio branco, eu vou fazer pontos baixos até esse lado. Vamos subir esse pedacinho de lateral, passar por toda essa parte da gola e descer até essa marcação desse lado. Já posso tirar essa marcação aqui. Vou cortar esse fio inicial e esconder esse fio branco. Vamos vestir no corpinho do amigurumi para ver como tá ficando.
Temos um haori. Faltam as manguinhas ainda. Deixa eu pôr a cabecinha dele para vocês verem. Ai, que gracinha. Agora a gente vai fazer as manguinhas dessa peça. Vamos começar encaixando a agulha em um pontinho desse, aqui da parte de baixo do espaço onde deixamos para fazer as mangas. E vamos fazer 10 pontos baixos ao redor dessa abertura. Vou arrematar esse fio inicial. E para a segunda carreira da manga, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento 2 vezes. A gente vai terminar com 12 pontos baixos. É bom você sempre contar no final de cada carreira para ver se você está com o número certo de pontos que precisa. Agora, para a carreira de número 3, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes. E vamos terminar com 15 pontos baixos essa carreira. Para a carreira de número 4, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento também 3 vezes. E vamos terminar com 18 pontos baixos. E agora, para a carreira 5 e 6, vamos só repetir ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos trocar para o fio branco. E vamos fazer essa carreira pegando somente a alcinha de trás do ponto. Vamos fazer uma carreira de 18 pontos baixíssimos em blow. Não precisa apertar muito esses pontos. Pode deixá-los mais folgadinhos, porque é uma carreira de acabamento também, né? Pronto. Vou cortar o fio branco e cortar o fio azul. E vou fazer o arremate de todos esses fios aqui. Eu escondi os 3 fiozinhos, né, os 2 brancos e o azul aqui dentro da peça. E esse é o acabamento da primeira manguinha. Eu vou vestir no amigurumi com vocês. Antes eu vou pegar esse alicate só para abrir um pouco aqui e ficar mais fácil para passar o braço do amigurumi. E vocês verem como vai ficar. Aí depois já vou fazer a outra manga. Ó. Deixa eu alfinetar aqui tudo bonitinho. Assim. Agora eu vou tirar esses alfinetes, vou repetir uma manga exatamente igual para esse bracinho. E depois... Ai! E depois venho fazer o acabamento com vocês, colar o haori, fazer a faixa da cintura. Então, daqui a pouco eu volto. Antes de colocar o haori no yusuke, eu vou colocar um arame
no bracinho dele. Deixa eu só explicar por quê. Quando a gente veste o Haori no amigurumi, vou fingir aqui, né, com vocês, como se eu estivesse já colocando na posição que ele vai ficar. Vou alfinetar bonitinho. Tá vendo que os braços, eles ficam pra cima? Eu não quero isso no resultado final do meu amigurumi. Então, eu vou colocar um arame nele, nos bracinhos, pra ficarem assim. Olha a diferença. Né? Imagina ele na estante assim e ele na estante assim. Assim fica mais bonitinho. Então, eu vou colocar um arame no bracinho dele. Eu tenho no meu blog uma dica, o passo a passo para você colocar esse arame, mas eu vou fazer aqui com vocês. Eu já tinha feito a abertura aqui no meio do corpo, aí eu lembrei de filmar aqui para vocês. Com esse palito, eu vou abrir o espaço onde o arame vai vir daqui até aqui e vou deixar ele mais... Ai, perdão. Vou deixar ele mais pra pontinha assim. Vou pegar um pedaço de arame. Esse é muito fino, então eu dobrei ele no meio. Ou tinha esse, ou esse aqui, que é muito grosso. E o amigurumi, por ser muito pequeno, fica muito difícil de manusear os bracinhos. Então, eu dobrei esse ao meio. Vou até dar uma apertada aqui na ponta, pra passar com mais facilidade onde ele precisa passar. E vou fazer assim. Vou entrar em algum pontinho aqui do braço. E empurrando. Vou sair no ponto mais próximo da costura. E vou com o arame empurrando, porque esse palito vai abrindo o caminho. Se não tiver o palito, fica um pouco mais complicado. Não é impossível, mas fica um pouco mais complicado. E vou empurrando, ó. Já apontou aqui desse lado. E vou inserir ele aqui de novo, no outro braço. Ó. Aqui o Haori vai tampar esse arame que tá aparecendo. Agora eu consigo vestir o Haori normalmente. Deixar os bracinhos pra cima, por enquanto. Vou dar uma puxadinha para ele ficar bem certinho aqui no corpo do amigurumi. E com a cola de silicone, eu vou passar um pouquinho de cola aqui dentro. Ó, puxo. Esse aqui eu também puxo. E coloco o alfinete, até essa cola secar. Abaixo os bracinhos dele. E fica assim. Agora eu vou esperar secar, enquanto eu vou fazendo os outros detalhes. Deixa eu já até colocar a cabecinha, para vocês verem, terem uma noção melhor de como tá ficando. Se bem que vocês também devem ter a peça de vocês aí tecendo, né? Vocês estão tecendo a de vocês. Agora ele tá ficando com cara de Yusuke. Ai, que gracinha. Agora vamos fazer os detalhes que faltam. Para fazer a faixa da cintura, eu vou usar o fio 2745 da Amigurumi Slim. É o azul marinheiro. E vou começar fazendo 27 correntinhas. Sete correntes. A partir da segunda corrente, eu vou voltar fazendo 26 pontos baixos.
26. Vou arrematar o fio e deixar um fio um pouquinho comprido para fazer a costura dele, o arremate dele dentro do corpinho do amigurumi. Ó. Agora eu vou colar na cintura do Yu. Vou erguer os bracinhos de novo. E vou colar aqui bem perto do final dessa parte branca. Pronto. Eu terminei aqui a peça. Eu ainda vou deixar os alfinetes porque a cola não tá totalmente seca. Tá quase pronto o corpinho do Yusuke. Eu só vou pegar um pedaço de fio marrom, pode ser qualquer tom de marrom. E vou fazer a pulseira que ele tem no braço. Vou dar 2 voltinhas com o fio marrom no pulso do amigurumi. Prontinho, fica assim, ó. Se você quiser, pode colocar uma florzinha aqui. Eu não vou colocar nessa versão pequenininha. Vou encaixar a cabeça. E vou tirar esses alfinetes daqui, que o cabelo já ficou abaixado, ó. Tava quase esquecendo, mas eu vou pegar o fio preto e vou fazer... Peguei a agulha errada de novo. 50 correntinhas. Vou arrematar. Dá um nozinho em cada ponta. E agora eu vou passar isso aqui na cabecinha do amigurumi, como se fosse uma xuxinha. O nozinho que a gente tem que dar tem que ser na parte de baixo, tá? Ó, vou dar assim essa volta e prender aqui embaixo. Assim. Ó. Aí ele se perde aqui no meio do cabelo, mas dá o acabamento aqui em cima. Ó, deixa eu ver se... Ó, aqui eu acho que dá pra ver melhor. E assim fica o Yusuke. Se você quiser, pode passar termolina aqui nessas mechinhas para elas ficarem pra cima, na posição que você quiser. Eu vou só passar mais um pouquinho de cola aqui pertinho da cabeça, pra ficar mais juntinho. Dos dois lados. Mas só um pinguinho mesmo. E é isso. Assim ficou o nosso Yusuke. Ele é o primeiro dos 3 que eu tô fazendo nessa versão miniaturinha, né? Bem pititico. E é
é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E nos vemos daqui a alguns dias com o Tetsu ou o Zen. Eu não sei ainda quem eu vou trazer, mas vai ser um dos dois. Dá tchau, Yusuke. Tchau! Se não falar assim, nem fala tchau.